requerimento número 128 de 2025, do senhor Evair Vieira de Mello, que requer moção de apoio ao ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em repúdio às medidas coercitivas arbitrárias impostas pelo Supremo Tribunal Federal, que afrontam princípios constitucionais como a presunção de inocência, a liberdade de expressão e os direitos individuais, caracterizando grave violação ao Estado Democrático de Direito. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está na condição atual de réu, está sendo julgado e pelo noticiário e até por declarações atribuídas ao próprio Bolsonaro, ele avalia que deverá ser preso. Evidentemente, ninguém está aqui para abrir mão das suas convicções ou opiniões, mas me parece que o parlamento ele tem um papel também de buscar pontos de convergência quando possível. Estamos passando por um momento no Brasil que vai definir ao longo da história quem esteve do lado certo e quem do lado errado. Não é mais uma incógnita, não é mais uma questão de sim ou não, se o Alexandre de Moraes ultrapassou seus limites, se tornou um ditador que se apoderou de toda a democracia do Estado brasileiro. Existe uma parcela da esquerda que finge que não percebe isso porque entende no Moraes uma artimanha, uma ferramenta de censura, de opressão, de perseguição. Curiosamente, a esquerda que sempre defendeu que a sua natureza, o berço da esquerda é a defesa da democracia, hoje as máscaras estão caindo e é justamente essa parcela da ideologia que não mede esforços para defender o pior ditador que já passou pelo nosso país. Nós temos agora oportunidades de ter alguns lampejos de sanidade nesse Congresso, presidente. E essa comissão oferece essa oportunidade. Essa comissão, ela vem sendo vanguarda, ela vem sendo luz frente à desastrosa política externa que o governo do PT, o governo Lula, vem fazendo. Por isso a importância desta comissão, mais uma vez, ser vanguarda, tomar frente e aprovar essa moção de apoio ao presidente Bolsonaro. Aqui a gente já sabe mais ou menos o resultado das votações e aqui é uma espécie de marcação de posição para a internet, para as redes digitais, para várias lacrações, inclusive no tom de voz, nos adjetivos. Isso aqui está muito conhecido já, em demérito dessa comissão. A história desse presidente remonta aos períodos em que ele ainda estava no Exército, e que lá no Exército planejava dinamitar e colocar bombas, tendo sido quase excluído das Forças Armadas, em boa hora socorrido pelo Superior Tribunal Militar, que o livrou da expulsão do Exército, conferindo a patente de capitão. Ora, anos e anos de mandato parlamentar, o ex-presidente se celebrizou por defender a ditadura, por dizer que a ditadura tinha errado ao não matar mais ou menos 300 pessoas, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que no julgamento dele deveria ser mandado para a ponta da praia. Nós corremos o risco depois de nos arrependermos, como foi o caso aqui que o deputado Cajado relatou. De manhã aprova a moção de louvor ao presidente Trump e à noite vem o tarifaço. Creio que as pessoas que votaram apoio ao Trump deveriam estar se arrependendo nesse momento, porque ele está hoje tramando contra os interesses nacionais, inclusive com o acordo da quinta coluna do deputado Eduardo Bolsonaro. Essa comissão, ela votou, certo dia, uma moção de apoio ao Trump de manhã. À tarde, o Trump implementou a taxação contra o Brasil. Aliás, a ameaça de taxação que depois se concretizou com um decreto. Nós propusemos, presidente, uma moção de repúdio ao Trump como uma oportunidade para que essa comissão se desculpasse com o povo brasileiro, se poupasse da vergonha que havia passado poucas semanas anteriores. Porém, a mesa se recusou a pautar essa moção de repúdio ao Trump. Isso por um motivo óbvio. Porque, então, a mesa, provavelmente acompanhada pela maioria dos parlamentares, concorda com o que o Trump fez. Acha que ele não tem motivo para ser repudiado. Prefere ficar com esse símbolo de que a Comissão de Relações Exteriores aplaude. Era a moção de aplauso e regozijo. Bem, foi isso que aconteceu. Agora tem um novo capítulo dessa vergonha, que é aplaudir Jair Bolsonaro. E, gente, pelo amor de Deus, se de fato não tivesse direito de defesa, o Bolsonaro já estava na papuda, ó, faz tempo. Ele recentemente foi para a prisão domiciliar. Tá recebendo visita, segue conspirando contra o Brasil, dialoga ali com todos os coleguinhas. Foi logo uma fila ali para pedir para o Supremo Tribunal para poder visitá-lo. Aliás, tem um aqui dessa comissão que teve o direito de visita negado e tá chateado. Mas uma turma tá indo visitá-lo. Segue ali conspirando, falando abobrinha, falando bobagem, conspirando contra o Brasil. Então, que tipo de ditadura é essa? O cara tava junto com militares, sim, militares, planejando o assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Ah, não teve um tanque. Ainda bem. Parece que vocês queriam que tivesse tanque. Por isso a tentativa de golpe, gente. Porque se golpe fosse,
ele teria sido consumado. E aqui uns e outros acham que, enfim, a fechamento do regime vai poupá-los. Não, 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 não. Fecha, inclusive, o Congresso Nacional. Talvez poupe uns e outros que, claro, coadunam com o projeto golpista, dentre eles alguns dos generais, militares, membros das Forças Armadas que também estão aqui nessa comissão, que são os primeiros a aplaudir o que significou a ditadura civil-militar contra o povo brasileiro. Porém, se tivesse o plano concretizado, não teria julgamento, não teria gente aqui debatendo e estaríamos em condições muito piores. Por isso, fundamental o julgamento que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo para responsabilizar Bolsonaro e todos os demais golpistas. E propor uma moção de aplauso, que muito provavelmente vai ser aprovada aqui na comissão, é mais um atestado da vergonha e do papelão que a Comissão de Relações Exteriores vem fazendo, que se soma, inclusive, ao motim golpista da última semana, que não se trata de uma obstrução e não se trata de mais uma vez que alguém senta na mesa do presidente para poder fazer um protesto. Mas era, sim, uma chantagem, ou seja, ou vocês votam a anistia, ou vai ter, como é que o deputado falou aqui mesmo, ou vocês pulam do barco, senão vai ter lei Magnitsky para todo mundo. Para todo mundo. Se portando como porta-voz, como se tivesse condição, autoridade e tamanho para isso, como se fosse porta-voz do próprio Trump, sendo, na verdade, uma extensão daquilo que vem dizendo Eduardo Bolsonaro nas suas redes sociais, estando ali nos Estados Unidos. Portanto, segue na ameaça dizendo que vai ter sanção para todo mundo. Mais uma vez, também aplaudindo o tarifaço contra o povo brasileiro, que prejudica a nossa economia, prejudica o agro, que aparentemente era um setor, inclusive, da base de apoio dos próprios bolsonaristas. Nem sequer o mínimo de gratidão vocês têm por aqueles que o apoiaram e muitos seguem apoiando, infelizmente, até hoje. E agora a nova etapa do golpismo e das chantagens é ameaçar a alteração da lei do foro, para que o próprio Congresso possa dizer aquilo que pode ser julgado pela justiça ou não. E aí é uma unidade muito perigosa entre golpistas, corruptos, que morrem de medo de ter os seus escândalos investigados e, portanto, que sejam punidos, e entre golpistas e corruptos, que afinal de contas muitos deles conseguem ter a proeza de ter a mesma ramo de atuação política, para ver se conseguem gerar impunidade no Brasil. Então essa aliança com o imperialismo dos golpistas e essa articulação de corruptos aqui na Câmara que querem se livrar só tem um signo para o país, que é o signo da impunidade, do prejuízo à nossa economia, que agora infelizmente vai ser selada com essa moção de apoio, de aplauso, sabe-se lá o quê, ao Bolsonaro. Mas a minha sugestão, presidente, é que quando for aprovada, que ela possa ser entregue para o Bolsonaro quando ele estiver atrás das grades, que vocês façam uma comissão de pessoas que estão ali muito tristes, mas que adoram lamber as botas deles, assim como adoram lamber as botas do Trump, que se dirijam todos à Papuda, em comitiva, e entreguem na mão dele. Quem sabe com isso ele não consiga passar dias melhores pagando pelos crimes que cometeu pelo país. Obrigada. Em votação, o requerimento 128 de 2025, Presidente. segunda pauta, aqueles que o aprovam permaneçam como se enconram. Aprovados. Eu queria fazer um comentário. Aprovado de forma unânime. Diga-se de passagem. Eu estava. Não foi unânime.